Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Paulo Coelho e este é o canal Cruzada Viva. Lembrando que este canal é 100% ateísta, mando então um grande abraço para todos os ateus, céticos, agnósticos e livres pensadores. E, é claro, agradecer a todos vocês inscritos no canal, sejam muito bem-vindos. O vídeo de hoje eu vou provar que o Judas não traiu ao Jesus, mito, né? Mito porque jamais existiu nas páginas da história, existe apenas nas páginas da Bíblia e no cérebro do crente que, quando nasceu sem escolha alguma, foi mergulhado dentro de uma banheira e condenado a ser cristão para viver embaixo do Império Romano, que é o cristianismo, tá? Então vou provar usando o quê? Como que eu vou provar? Eu vou usar o quê? A própria Bíblia, o próprio Novo Testamento. Como assim? O Novo Testamento? Sim, mas não dentro dos livros que foram canonizados, nos livros apócrifos. Mais especificamente no apócrifo de Judas. Para quem não sabe, quando o Constantino criou, apenas por uma razão política, o mito Jesus, que jamais existiu, repito, na história, existe apenas dentro da Bíblia, ele plagiou de personagens como Horus, de Mitra, né, e tantos outros ali, né, e criou o mito Jesus. Agora precisava criar uma história, então escolheu alguns evangelhos, né, compilou ali, e ali escolheu Mateus, Marcos, Lucas e João, deixou de fora, né, dezenas de evangelhos. Alguns foram queimados, né, porém outros escaparam das garras do sistema religioso, né? Por algum motivo, alguém guardou essas escritas e que foram descobertas há pouco tempo, né? Então aqui posso citar, por exemplo, o evangelho de Tomé, de Judas, de Maria de Magdala, Maria de Madalena, que jamais foi prostituta, né? Inclusive era uma das grandes seguidoras do tal Jesus, segundo as historinhas criadas, tá, pessoal? E também o evangelho de Filipe, dentre outros, tá, pessoal? Então vou mostrar dentro do evangelho do Judas que ele não traiu a Jesus. Não, claro que é resumido. Não vou mostrar o evangelho todo, né? Porque isso aí demandaria muito tempo, sabe? Eu acho que nem um vídeo só não daria, não. Então vou mostrar apenas o trecho específico. Vou explicar aqui como é essa questão dos apócrifos, né? Que apócrifo nada mais é do que oculto, foi excluído do cano da igreja quando nos concílios compilaram lá o Novo Testamento. Então, pessoal, quero explicar que nada disso é real. O Novo Testamento são tudo criação, né, de seres humanos que criam deuses, né? E o Cristo, o mito de Jesus, jamais existiu. E todas as histórias que tem ali são tudo fantasias, sabe? Assim como o Antigo Testamento, que também tem centenas de apócrifos que também não foram aceitos no Antigo Testamento, no Pentateuco, nos 5 livros lá que dizem ter sido escritos por Moisés, né? Que criou ali o monoteísmo, né? Abraão, que era politeísta, né? Deixou o Deus Javé e Yavé, o Elohim, né? E ali segue-se ali aquela matança toda daquele Deus, né, primitivo, de um povo primitivo, né? Que reflete apenas esse povo ali, bárbaro, primitivo. Criaram o Senhor dos Exércitos, que escolhe esse próprio povo para invadir outras terras e matar, pilhar, estuprar e escravizar outros povos, que teria também sido criada por esse mesmo Deus que eles criaram, sabe? Então, pessoal, é tudo mentira, é tudo fantasia. O Antigo Testamento é claramente uma cópia, plágio, lá dos antigos sumérios, que foram os primeiros a dar início à escrita, né? A escrita cuneiforme nas tabuletas de argila, né? Nessa época, o povo hebreu, né, sabia sequer escrever, sabe? Sabia nem a escrita ainda, sabe? Penava ali no deserto e morria de inveja dos povos ao redor ali, babilônicos, né, sumérios, né, persas e tantos outros ali, medos, persas e tudo mais, né? Egípcios, né? E copiou essas histórias, né? O Antigo Testamento, ele é um plágio ali o dilúvio, por exemplo, é a epopeia de Gilgamesh, né? Aí copiou lá o Código de Hammurabi, copiou também os 10 mandamentos que vem ali do livro dos mortos do Egito. É tudo cópia, tudo plágio, tudo farsa, tudo mentira. Existem bilhões de deuses ao redor da Terra, tudo criado por seres humanos. Nenhum desses deuses se apresentou cara a cara para toda a humanidade. Sempre é um pau mandado aqui, outro ali, e é por isso que existem bilhões de deuses. O Deus dos hebreus, o Javé, o Yavé, o Elohim, que deu origem às 3 grandes religiões mais brutais que tem hoje na Terra, né? Também é uma criação do povo hebreu, tá? Então vamos lá, pessoal, vamos aqui entender o que é apócrifo um pouco, e eu vou mostrar para vocês no evangelho apócrifo do próprio Judas que, se tivesse existido, nenhum desses personagens existiu, tá, pessoal? Mas para você, crente, né, que na Semana Santa aí pega e vai malhar o Judas, né, de pendura no poste, ignorância total, né?
de poder não posta, ir lá e tá aquela palhaçada toda. Então vou mostrar para você que, mesmo dentro da sua crença insana, você está errado. Você que diz que a Bíblia é sagrada está mais para sangrenta. Você que arroga ser servo, escravo de um Deus único e verdadeiro, né? Não poderia ser único, porque existem bilhões de deuses, milhões de livros sagrados, milhões de religiões. Tão pouco verdadeiro, porque homens criam deuses, não deuses criam homens. Né? A Bíblia não é a inerrante palavra de Deus, muito pelo contrário, a Bíblia é repleta de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância e milhares de contradições. O gibi de intolerância que o crente segue é repleto de homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, misoginia, racismo, xenofobia, muita mentira e barbaridade. Além de muita fantasia, como cobra que fala, machado que voa, peixe inteligente, árvore que fala, tem dragão de 7 cabeças, estátua de sal, zumbis que andam sobre a terra, homem que anda sobre as águas, jumento que fala, além de tudo, o Deus onipotente, onisciente, onipresente, não sabia de biologia, que diz que coelho é ruminante, morcego é ave. E ainda para completar, dentre tantos outros mais absurdos, tem uma virgem, né, que casada deu à luz de seu próprio pai, o filhote de pombo Jesus, que agora ele é filho de sua própria filha e filho dele próprio, na loucura que é a Trindade, que nem a própria Igreja Católica, que o criou lá nos concílios, criou a Trindade, sabe explicar essa loucura toda. Então, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui no apócrifo. Antes quero dar uma pequena explicação aqui sobre a origem desses apócrifos. Nunca se tratou tanto dos evangelhos apócrifos como nestes tempos em que vivemos. Tamanha a disseminação das mensagens encontradas nesses textos me leva ao convencimento de que é chegada a época de desvendar as verdades que por séculos ficaram escondidas, encobertas. A Bíblia não é a mensagem única de Deus. Não contempla em si todas as verdades religiosas nem históricas, né? Mesmo porque de história há pouca coisa lá, sabe? A grande maioria é fantasia, né? Uma vez que existiram bem mais evangelhos sobre o cristianismo do que aqueles colocados na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Foi por volta do ano 327 d.C. que o imperador romano Constantino, a partir do Concílio de Nicéia, compilou as principais tendências religiosas existentes nos 3 primeiros evangelhos, fazendo nascer daí o cristianismo tal qual, né, conhecemos hoje. Quando foram escolhidos os textos para comporem a Bíblia, Novo Testamento, tendo ficado de fora, ao que se sabe, pelo menos 60 evangelhos cristãos, isso sem falar do Antigo Testamento, apócrifos do Antigo Testamento, que são muito mais, sabe? A decisão de Constantino foi mais política que religiosa, viu aí? Pois ele sabia que compilando as principais vertentes religiosas, diga-se de passagem, plagiando as principais vertentes religiosas, tá, da época, acabaria por unir todo o Império Romano, que se encontrava por demais dividido por conta dos vários deuses da cidade que os romanos invadiram, que já tinham seus próprios deuses. E agora ele cria o cristianismo para unificar o Império Romano em uma só religião, um monoteísmo. Situação que vinha pondo em risco o seu poder imperial. A questão ali da divisão de vários deuses, de várias religiões, colocarem em risco o Império Romano, né? Em conflito o Império Romano entre si. Assim, da corrente religiosa que tinha Mitra, da corrente religiosa de Mitra, né? Mitra, mesma história do tal mito Jesus que jamais existiu. Já existia o deus Mitra, chamado também como Deus Sol, a luz do mundo, né? Nasceu de uma virgem, foi morto, ressuscitou, sabe? Fazia peripécias e tudo mais, né? Então, assim, da corrente religiosa, que inclusive a Santa Ceia vem de Mitra, matar o boi, comer a carne e beber o sangue. Tinha de Mitra como Deus pagão. Foi inspirada a ideia da morte em sacrifício e da ressurreição ao 3º dia. A morte em sacrifício e a ressurreição veio de Mitra. Veio de Mitra. Isso não pertence ao Jesus, mesmo porque o Jesus bíblico jamais existiu. Inclusive, os primeiros evangelhos, o de Marcos, né, não consta a ressuscitação dele. Não consta.
Foram 8 versículos acrescentados muito tempo depois. O Evangelho de Marcos, em original, ele só vai até quando a mulher chega no sepulcro e vê o sepulcro vazio. Não diz que ele subiu aos céus, que viu anjo, que viu coisa nenhuma. E aí, algum tempo depois, muito tempo depois, acrescentaram mais 8 versículos. Isso está na história, isso é real, tá? Ao terceiro dia, tal como era contada a história de Mitra. A mitologia de Mitra também, tá? Então, plágio. Da vertente religiosa que tinha Ísis como deusa, Constantino e o Concílio de Nicéia retiraram a ideia da Virgem Maria e da identificação da Sagrada Família José, Maria e Jesus. José, para quem não sabe quem é Ísis, deusa egípcia. Inclusive, Ísis Mary, Ísis Maria. Daqui, ela teve um filho também virgem, né? O Horus, filho de Osíris, né? Isso também se estende lá para os sumérios, a história de Tamuz, Semiramis e Nimrod. É a mesma coisa, quer dizer, tudo plágio. Jesus jamais existiu, eu sinto muito, crente. Então aqui, a Sagrada Família vem disso aí, né? Plágio lá, o Constantino plagiou a história de Mitra, na questão ali da ressurreição, e também plagiou a história de Ísis, Osíris e Horus. Horus seria o menino Jesus, nascido de uma virgem que era Ísis Mary, Ísis Maria. Vamos lá, pessoal. E outros evangelhos apócrifos. Você conhece outros evangelhos apócrifos, também fala, né? Que destinos lhe foram dados. Que destinos lhe foram dados? Sabe-se que ocorreu uma verdadeira caça às bruxas. Então, quando foi ali confirmada ali os evangelhos que seriam canonizados, né, passaram pelo cânone da igreja, os outros foram caçados para serem queimados. Olha, vamos apagar os vestígios, sabe, das outras coisas para ninguém saber. Só que, né, vou aqui ser sarcástico, milagrosamente, né, alguém escondeu, escapou, né? Da caça às bruxas, né? A igreja está sempre caçando as bruxas. Inclusive, né, na antiguidade, na época lá da Idade Média, a igreja matava uma pessoa por qualquer besteira, condenava de bruxaria. Então a sua vozinha que fazia um chazinho ali, sabe? Eu, quando era pequeno, minha avó fazia muito, sabe? Inclusive funcionava bastante, né? Então ela, quando fazia um chazinho ali, para a igreja era considerado bruxa e já era morta. Essa aí é a igreja, é a ignorância, né? Depois o cristianismo matando todo mundo para obrigar a aceitar o Cristo, né? Muitos foram queimados ou perdidos, por se oporem frontalmente às bases do cristianismo colocadas na Bíblia. O decreto Gelasiano, assinado pelo Papa Gelácio, falecido em 496, continha uma lista de 60 livros apócrifos no Segundo Testamento. Entendeu? Ou Novo Testamento, que deveriam ser evitados pelos cristãos, apócrifos, escondidos, ocultos. Mais da metade deles foi parar, infelizmente, na fogueira, queimados, né? Daí a importância de se encontrar os evangelhos como o de Maria de Magdala, Maria Madalena, e o de Judas, resguardados certamente por forças, né, espirituais, brincadeira minha, resguardado por pessoas, né, de cunho religioso ali, né, mas que não concordava com, né, queria guardar aquilo ali para posterior, né, mostrar ali aquela face. O ano de 2006 surpreendeu a todos os cristãos com a divulgação para todo o planeta pela emissora de televisão a cabo National Geographic do Evangelho segundo Judas. Após ter este ficado desaparecido por cerca de 1.700 anos, a sua existência já havia sido confirmada historicamente por Irineu, primeiro bispo de Lyon, na França, na metade do século II, quando o denunciou por heresia. Então ali já era para esse evangelho
de Judas ter sido queimado. Por alguma razão, alguma pessoa racional o guardou, né? O guardou para comprovar toda a farsa, né? Contendo 26 páginas em papiro, transcritos de textos ainda mais antigos, o Evangelho está escrito em um dialeto copta do Antigo Egito. É uma antiga língua, se não me engano, a língua morta já do Antigo Egito. Tendo sido autenticado depois de rigorosos testes por especialistas como sendo oriundo do século III. Acredita-se que o Evangelho foi copiado por volta de 300 anos depois de Cristo e encadernado em couro, ficando desaparecido desde então. Em 1970 foi descoberto no deserto egípcio de El Minya. Isso aqui, El, dos deuses El, né? Al-Shaddai e tal. Passado nas mãos de diversos vendedores de antiguidades, acabou chegando à Europa e mais tarde nos Estados Unidos permaneceu no cofre de um banco em Long Island por cerca de 16 anos, o que levou à sua deteriorização em cerca de 30%. No ano de 2000, foi comprado por um antiquário suíço, que, preocupado com a sua deteriorização, entregou em fevereiro de 2001 à Fundação Suíça Maecenas Fondation for Ancient Art, com o objetivo de que ele fosse devidamente preservado e traduzido. Após restaurações, a análise e tradução ficaram a cargo do professor Rudolf Kasser, da Universidade de Genebra. O seu destino agora deverá ser o Museu do Cairo. Contestando a versão dos 4 evangelhos bíblicos, o de Judas evidencia não haver traição dele a Jesus como propalado pelos outros evangelhos. Então o de Judas contesta claramente os outros evangelhos e diz que não foi traição. Veja só, contestando a versão dos evangelhos bíblicos, né, os canonizados, Mateus, Marcos, Lucas e João, o de Judas evidencia que não houve traição dele a Jesus como propalado, mas que a atitude de Judas de entregá-lo aos romanos foi em decorrência de pedido feito pelo próprio Jesus. Judas deveria agir desta forma para que o espírito de Jesus fosse libertado das vestimentas corpóreas, conforme consta em uma passagem do Evangelho. Veja só. Então diz aqui, você superará todos eles, diz Jesus, né, a Judas. Você superará todos eles, você sacrificará o homem que me cobriu, né? No caso aqui, na loucura, na noia desse personagem aqui, está dizendo aqui que ele sacrificará o homem, né, que me cobriu, a carne dele, né? Para que ele volte a ser um espírito, né? Só que ele volta a ser carne de novo, ressuscita, né? O meu bicho era meio noiado mesmo. E Judas traiu, entregando Jesus aos soldados imperiais com um beijo, como se pode ver a seguir na pintura de Michelangelo. Aqui tem uma ilustração. Essa versão da história, contada no Evangelho segundo Judas, de que a traição foi uma representação pedida pelo próprio Jesus, pode, a princípio, parecer ser sem sentido. Entretanto, certo de que Jesus detinha em seu íntimo clara missão a ser cumprida, além disso, é preciso considerar que Jesus dos evangelhos apócrifos se apresenta bem distinto daqueles inseridos na Bíblia. É bem distinto, ele é bem diferente. É tanto que o de Tomé mostra a infância dele e ele não era aquele docinho de pessoa não, tá? O Jesus esotérico dos textos bíblicos transcritos aos seus discípulos, conhecimentos mais complexos que aqueles divulgados pelo cristianismo como exemplo de ensinamentos mais densos. Veja a surpreendente resposta de Jesus ao questionamento de um discípulo. Mestre, onde você foi e o que fez quando nos deixou? E Jesus responde, fui para outra grande santa geração. Né? Com este diálogo, ainda mais confirmado pelos textos que se seguem,
no Evangelho, Jesus quis enfatizar que esteve em outra dimensão, provavelmente em viagem extracorpórea, né? Na loucura, na noia dele, né? Em viagem extracorpórea, esse cara nunca existiu, pai. Ele é plágio, a própria história lá dos concílios mostra que ele é plágio de Mitra e de Horus, principalmente, sabe? Muito embora não tenha explicado a maneira pela qual se utilizou para estar em outro local dimensional. Voltando ao tema da traição, a pedido encontrada em um evangelho, a passagem em que Judas comenta com Jesus sobre uma visão que teve, mostrando o conceito ruim dos demais apóstolos para com ele em razão de seu ato de entregar Jesus aos romanos. Então aqui agora você vai ver o texto, né, onde o próprio Jesus pede para que o Judas se sacrifique. Veja só. Isso aqui no evangelho de Judas, tá? Então Judas diz ter tido uma visão a Jesus e relata a visão da seguinte forma: na visão eu vi como os 12 discípulos estavam me apedrejando e perseguindo. Aqui já há um erro aqui, que ele diz, eu vi, na visão eu vi como os 12 discípulos, né? Eram 12 discípulos, mais o Jesus. Então ele diz os 12 discípulos. Tirando ele, só poderiam apedrejá-lo 11, certo? Aqui já um erro na própria escrita do próprio apócrifo lá, né? Então, no caso, até o Jesus estava apedrejando ele, só que Jesus não era discípulo, era o mestre, né? Então, vamos lá. Eu vi como os 12 discípulos estavam me apedrejando e perseguindo severamente. Aí, pontinho, 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 é o trecho que fica, diz eles que foram deteriorados, né? Também fui para um lugar, pontinho, 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 vi uma casa, pontinho, pontinho, pontinho. Meus olhos não puderam compreender o seu tamanho. Então Jesus respondeu: nenhuma pessoa de nascimento mortal é merecedora de entrar na casa que você viu. Aquele lugar é reservado para os santos, sabe? Você supera todos eles como discípulo. Todos eles desses discípulos. Você supera todos eles desses discípulos. Dos discípulos você supera todos eles. Né? Resumindo aqui, né? Você sacrificará o homem que me cobriu. Aí diz, erga para cima, cabeça, né? Seus olhos, veja a nuvem e a luz dentro dela, e as estrelas que a cercam. A estrela que conduz é a sua estrela. Judas ergueu para cima os olhos e viu a nuvem luminosa. Aí pontinho, pontinho, pontinho. Certo? E ouviu uma voz ainda vinda da nuvem. Só que o que acontece? É bem conveniente, né? Que a voz que vinha da nuvem dizia o quê? Aí aqui diz, ó, o texto sobre a voz e o pedido em virtude foi impedido de ser descrito em virtude da deteriorização do pergaminho. Então, é muito conveniente, né? Mas aqui a gente vê claramente que foi um pedido do próprio Jesus. E que, inclusive, dá conselho a ele para não se preocupar, né? Que ele é um dos melhores discípulos. Então, crente, você que diz aí que o Judas, né, condena o Judas, né? E na época aí, na Semana Santa aí e tal, faz a malhação do Judas aí, né? Pura ignorância, você não conhece nem o livro que segue, né? E ali bastava um raciocínio lógico, né? Sabendo que toda aquela história é falsa, tudo é mentira. Jesus jamais existiu, essas histórias jamais existiram. Jesus é plágio de Mitra, de Horus, uma criação romana apenas por questão política, sabe? Então, para encerrar, pessoal, como visto nos trechos citados, não se pode falar de traição de Judas, mas sim de cumprimento do que lhe fora pedido por Jesus. Então, pessoal, é isso aí. Judas não traiu a Jesus, tá? Então pare de malhar o Judas, meio de conversa, pare de acreditar nessa farsa toda, nessa fantasia toda. Imagine você, né? Um ser todo poderoso, criador do universo, de tudo, e aí precisa ficar mandando pau mandado, ora manda o dilúvio, mata todo mundo, errou, é o ser onisciente, onipotente, onipresente, mas está sempre
errando, não sabia do futuro, aí mata a humanidade, cria a humanidade, depois mata todo mundo. Aí pronto, aí agora renovou, porque não sabia do pecado do homem, aí agora o homem continua matando, inclusive amando dele, né? Porque as matanças que tem na Bíblia, no Antigo Testamento, é tudo em nome desse Deus, sob a bandeira desse Deus. Esse povo invadia, matava a terra, matava outros povos, né? E se matavam também, né? Tudo amando desse Deus sanguinário, né? Do Antigo Testamento, do Deus hebreu, deu origem às 3 grandes religiões: judaísmo, com o livro da Torá, cristianismo, com a Bíblia, e o Islã, com o Alcorão, o Corão, e a Suna do Maomé, que também era seguidor de Jesus Cristo, e depois resolveu abrir a sede dele, né? A religião dele, né? Diz ter visto o anjo, o arcanjo Gabriel, e ali passou já a ser mais um profeta, um Messias, né? Mas você imaginar, né, que um ser todo poderoso nunca se apresenta, né? Forte abraço, pessoal, até o próximo vídeo.